esse livro de um pastor aí, ele vai te mostrar que Deus olhou para a raça humana e disse: eu odeio o que criei. Eles não prestam. Eles são terríveis. Gente egoísta, idólatra, perversa, vulgar. Gente nojenta. Gente que não é zelosa um com o outro. Gente que não me ama, que só vive pelo seu bem-estar, conveniência. Aí ele olha e diz assim: bons são os cachorros, os leões, que não fogem da sua raça e só fazem o que foi prescrito para eles fazerem. Leão não tentou ser girafa, girafa não tentou ser elefante. Deus olha para eles e diz: eu prefiro eles, salva eles. E eu vou recomeçar com essa família, porque olhei por toda a terra e só achei Noé, o justo. Mas eu preciso recomeçar com alguém, então vou levar a sua esposa e os seus filhos e as esposas dos seus filhos. Você já parou para pensar nisso? Que o mesmo Deus que é o Deus que cumpre promessas, também é o Deus justo juiz? Cara, Deus começou a falar demais disso comigo. E Ele diz assim, numa escrita que fiz: o obediente Noé começou, mas tem gente que sempre espera acontecer alguma coisa para fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas esperam a dor para começar a fazer a vontade de Deus. Quem já ouviu aquela frase que todos virão, uns pelo amor e outros pela dor? Quem já ouviu? Agora cutuca quem está do seu lado aí, só faz uma pergunta para ele, não espera a resposta. Pergunta para ele: tu está esperando a dor ou tu vai vindo por amor? Toda arca, diga isso comigo também para o seu cérebro registrar. Toda arca que é construída correndo, porque a água está subindo, fica com buracos pela pressa e afunda. Sabe o que está acontecendo com essa geração atual? Sempre estão esperando acontecer algo, receberam uma palavra, mas não se movem por essa palavra. Sabe o que está acontecendo com essa geração atual? Deus está falando, mas tem muitos afazeres. Deus está dizendo o que tem que ser feito, mas tem muitos afazeres, e os seus muitos afazeres não te permitem se dedicar extremamente àquilo que Deus te mandou fazer. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente que tem uma direção, mas não anda nessa direção, porque está esperando alguma coisa acontecer, enquanto isso está fazendo pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, mestrado. Está trabalhando só um tantinho a mais, que precisa pagar a parcela do carro. Está trabalhando só um pouquinho a mais. Hoje vou trabalhar um turno a mais esse mês, porque a gente está querendo viajar no mês que vem. Tem muita gente que está viajando agora que não poderia estar viajando, tá? Registra aí. Tem muita gente que está viajando porque não tem bom senso. Se tivesse bom senso, sabe que não poderia estar viajando, porque a conta toda do mês passado pode não ter sido paga. Tem muita gente que não vive por obediência àquilo que Deus está mandando fazer, mas vive por conveniência. Tu vai para a praia, vou ficar só eu aqui? Mas Deus está te mandando, Fabiano, espere e escreve. Toda segunda-feira, irmão e irmã, deveria ser meu dia de folga. Deveria, não é há muitos anos, mas deveria ser meu dia de folga. Mas na segunda-feira eu faço discipulado com os presbíteros aqui, que estão fazendo um processo de ensino para assumir o pastoreio. Toda segunda-feira, cansado ou não cansado, com dor de cabeça ou sem dor de cabeça, eu preciso sentar na frente do meu computador e escrever coisas para o próximo livro e aprender coisas para o próximo domingo. Mas sabe por quê, irmãos? Porque no ano de 2007, Deus me mandou construir uma arca. Só que Ele disse para mim: não coloca betume, coloca ar-condicionado, senão eles vão reclamar. Não coloca cipreste,
coloca ventiladores, porque senão eles vão se queixar. Só que na minha arca também tem 100 cães de Javé. Na minha arca, se tu coloca ar-condicionado, na minha arca eles sentam do lado do ar-condicionado e dizem assim: ai, que frio, para que tanto? Ventilador, meu cabelo fica o tempo em todo. Na minha arca, tu coloca gente de toda espécie. Deixa eu te falar, tem gente que entra aqui na igreja pedindo perfeição, mas é imperfeito. Tem gente que entra aqui dentro da igreja e começa a falar: mas o fulano está indo na igreja, mas está traindo. Para aí, tu está fofocando. Tem pecadinho e pecadão aqui ou não na minha arca? Ou na minha arca todo mundo vai ser julgado igual? Na minha arca tem gente que entra e aí começa a entrar e começa a apontar os outros e diz assim: ah, mas o pastor, uma vez me chamaram de egocêntrico, que eu só falo de mim. Quem fala de si faz informação, quem fala dos outros faz fofoca. Na minha arca disseram que eu era egocêntrico, mas se eu não vou na casa deles, eles dizem que eu sou que eu não sou cuidadoso. E quando estou na casa fazem uma boa comida para receber o egocêntrico. Na minha arca, quando Deus disse para eu construir essa arca, o ano era 2007, Deus dizia assim para mim: tu vai ser pastor. Eu cheguei em casa e disse para minha esposa: amor, tu nem sabe, Deus falou comigo, vou ser pastor. Ela disse: está amarrado em nome de Jesus. A esposa do Noé. Nesse momento eu não olho para ela, pode não ser conveniente. A minha arca, eu cheguei e disse para minha esposa: estou construindo uma arca. Só que nessa arca só vão entrar reclamões, beberrões, drogados e estudo. O que ela olhou para mim e disse? Está amarrado em nome de Jesus. Porque ela dizia que eu não tinha a menor condição do mundo de ser pastor, e ela tinha razão. Só que eu precisava obedecer e precisava começar. Então quando Deus falou comigo, o ano era 2007, Ele me disse: Fabiano, tu vai ser pastor. Eu estava embaixo de um carro, fazendo a troca de óleo de um carro, que eu era gerente de um posto. Deus, eu disse para ele: Deus, mas eu não tenho a menor condição. E sabe o que Deus disse para mim? Começa a ter postura de um pastor. Não condena mais, não julga mais, ama mais, esteja mais próximo, te dedica mais, te dedica à causa. Daquele dia em diante, eu fui ungido pastor. O ano era 2015, 2016, 15 eu fui ungido missionário. O ano era 2016, eu fui ungido pastor, mas eu já tinha postura de pastor há 9 anos. Eu já estava vivendo o cenário há 9 anos, eu já tinha mudado a minha mente, eu já tinha reprogramado meu cérebro para ser pastor há 9 anos. A minha arca de 2007 começou a ser construída. Eu comecei a olhar para os meus liderados, porque eu lidero há 25 anos pessoas dentro da igreja, e tenho 30 de conversão. Eu comecei a olhar para os meus liderados e comecei a dizer para eles: cara, eu vou ser pastor. Os caras olhavam e diziam assim: pô, glória a Deus, cara. Muitos deles olhavam para mim e diziam: mas tá longe, né? Só que Noé, ele recebeu uma informação, e a primeira grande ordem de Deus a Noé foi construir uma arca, porque viria um dilúvio. Deus não deu uma grande ordem a Noé: construa algo, pois eu vou gerar muita riqueza para sua família. Não, ele disse: construa algo, porque eu vou gerar destruição na sua família. Hoje estão na casa as minhas 2 irmãs, a irmã que mora no Canadá e a irmã que mora aqui, mais os meus sobrinhos e os meus primos, mas eu considero sobrinho. E na minha arca cabe eles, mas na arca de Noé não. Vocês já pararam para pensar, irmãos? Eu ia olhar para André e para Marcele, e as 2 bichas são braba. São 2 negas braba, elas olham para ti e te falam o que pensam, não estão nem aí. Eu ia olhar para elas e dizer assim: Deus mandou construir uma arca. Vai haver um dilúvio na face da terra.
subam para cima das árvores, porque na minha arca vocês não vão entrar. Tem umas árvores grandes aí, subam agora, porque eu não sei quando é que vai ser. E de tempos em tempos eu sou irmão de vocês, eu vou lá levar comida, mas não fiquem aí. Já pensaram que moleza foi para Noé obedecer a Deus? Para, Fabiano, não começa. O Natan está ali, o Natan e a Meli, meus sobrinhos. Eu imagino a minha irmã olhando, tu tá louco? Tu enlouqueceu? Tu vai construir um barco para salvar a humanidade, tu vai levar os cachorros da tua casa e tu vai deixar a Meli e o Natan para trás. O Benício e o Levi, que são os meus sobrinhos, o Lucas, a Paulo e 600 mil pessoas. Tu vai deixá-los e tu vai levar os teus cachorros, Fabiano. Eu ia olhar para elas e ia ter que dizer, mas é uma ordem de Deus. Será que elas seguiriam o meu Deus? Aline, será que elas seguiriam o meu Deus? Será que você seguiria o Deus de Noé? Será que você seguiria esse Deus? Um Deus que manda algo acontecer mesmo sem você entender? Hein? Será que você seguiria essa obra mesmo sem entender? Será que você faria o que hoje dói mesmo sem entender? Noé fez, e você está aqui por isso. Dia 1º de janeiro de 2026, eu vi 50 mil stories de pessoas postando o arco-íris. Quem fez uma postagem com arco-íris? Levanta a mão para eu não ficar por mentiroso aqui. Levanta a mão. Não foi só a minha esposa. Levanta a mão mais, gente. Você é sem vergonha. Rafael, a Cristiane, o Cris, a Lia, a Aline. E muita gente dizia assim, obrigado Jesus por esse sinal. Sabe o que é o sinal do arco-íris? Que ele nunca mais vai fazer o que fez com Noé. Dia 1º de janeiro, eu não fiz postagem, tá? Mas 1º de janeiro a minha mente pensava o seguinte: Deus está nos relembrando da perversidade que era o mundo quando Ele destruiu tudo e refez de novo. E agora Ele está marcando no céu um arco, com muitas cores inexplicáveis, dizendo que não fará isso de novo. Mas sabe para mim o que passa na minha cabeça toda vez que eu vejo um arco-íris? É tempo de arrependimento. Cutuca quem está do seu lado e diga para ele, quando você vê um arco-íris, é tempo de arrependimento. Faz sentido para vocês ou não? Porque Noé recebeu uma ordem: destruir a humanidade. É romântico falar que era para salvar a sua família e recomeçar a humanidade. É romântico falar, mas a ordem foi: destrua a humanidade. Nesse momento na minha congregação, eu acho que tem 100% de afirmação que todos nós vivemos por conveniência. Porque nós não faríamos isso. Eu não faria isso. Deus ia precisar vir na sarça de novo e falar comigo face a face. Eu ia dizer, Senhor, mas elas não vão entender, Senhor. Eu ia começar a fazer alguns acordos. Ia começar a dizer, Deus, eu vou só contar para elas então que essa arca maluca, elas não vão entrar no dia que começar a chover, poxa. Eu ia me esconder, ia fechar a porta e elas iam ficar gritando do lado de fora. E eu ia dizer que não vi que elas não entraram. Vocês estão comigo aqui? Amém ou não amém? Eu ia fechar e ia fazer assim, irmãos. Não quero ouvir o Benício. Eu não quero ouvir a Melia, não quero ouvir o Natan. Eles estão morrendo. Caramba, foi isso que aconteceu. Um cara que não vive por conveniência, mas vive por obediência, é um cara que olha para aquilo que Deus está mandando fazer. E pode ficar tranquilo, Deus jamais vai pedir isso de novo. O que Deus pede hoje é muito menos. É que você perdoe quem te feriu. É que você ame quem te ofende. É que você não viva na promiscuidade. É que você não viva uma vida adúltera. É que você não viva uma vida que desdenha das pessoas. É isso que Deus pede hoje. O que Deus pede hoje,
para essa nova arca é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Amar é não rejeitar, é não excluir, é não deixar de lado. Não é para matar, não é para construir uma arca e encerrar-se lá dentro. O que Deus está pedindo hoje para todos nós é muito diferente disso. O segundo pedido que Deus fez a Noé foi para salvar a sua família, mas não para salvar todos. Diga isso comigo: eu não vou conseguir salvar todos, mas eu vou salvar aqueles que Deus ordenar. É difícil falar, né? Mas eu vou salvar. Diga, irmão, mas eu vou salvar aqueles a quem Deus ordenar. Let them. Tem gente que nós vamos ter que deixar para trás. Tem gente que já não caminha mais para construir a nossa arca. Tem gente que está caminhando para destruir a nossa arca. Let them, para quem não estava no culto, é deixar ir. Deus está dizendo para muitos: deixa ir. Tu bota betume de um lado e Ele abre buraco do outro. Não vou conseguir salvar todos. O segundo ponto dessa pregação é uma pergunta: qual foi a arca que Deus te mandou construir? Para muitos, Deus mandou construir uma arca como essa, uma igreja. Para muitos, Deus mandou construir uma empresa que seria a patrocinadora da obra de Deus. Para muitos, Deus mandou construir uma escola. A muitos, Deus mandou construir cuidado e zelo com as pessoas através da saúde. Para mim, tá? Para mim, Fabiano, haverão 4 profissões que não se viverá sem no futuro. No futuro, daqui a algumas décadas, não se viverá sem essas profissões. Programadores, e essa encrenca toda. Não viveremos sem nutricionistas. Não viveremos sem os profissionais da saúde. E não viveremos sem educadores físicos. Meu conceito: não viveremos sem. Nós não saberemos como viver nos alimentando com o que a indústria está fornecendo. Nós não saberemos lidar com a nossa saúde. Essa semana eu vi um filme muito intuitivo, que me fez pensar também. Jurassic Park, número 319, não sei, eles fizeram tantos já. Mas era interessante porque eles fizeram uma mutação dos dinossauros e eles colocaram em algumas ilhas do Equador os dinossauros. Porque os dinossauros não conseguiriam viver nessa comunidade que nós vivemos. Muito plástico, muito ozônio, muito calor, muita poluição, eles morreriam. Então eles excluíram e colocaram os dinossauros numa ilha separada no Equador. E lá eles conseguiram viver e se proliferar. Eu fiquei pensando, será que esses caras que estão fazendo esse filme, eles não estão dizendo a nós que o que está acontecendo com a nossa sociedade é isso também? Que nós estamos nos dilacerando com o que comemos, cheiramos, possuímos? Que arca Deus te mandou construir? O que Deus mandou te fazer, pastor? Deus me chamou para ser médico, como o Oliver e a Ana Paula. Médico, vai ganhar dinheiro? Vai, mas a missão não é ganhar dinheiro, é salvar vidas. Quem sabe Deus te mandou, como a minha filha, como a Luísa e alguns outros profissionais aqui, ser fisioterapeuta. Esses dias ela chegou em casa com uma novidade. Ela nos disse que estava lidando com alguns acamados, e esse acamado fazia muito tempo que não levantava, e que ela conseguiu fazer o acamado levantar e dar alguns passos. Que arca, irmão! Imagina quem está vendo um parente ali deitado há meses e ele consegue levantar e dar alguns passos. Que arca! Quando Deus me mandou construir a minha,
Eu não sabia que eu ia ser tão atacado na minha arca. Eu não sabia que eu ia ter também tanto alcance nas cidades como eu tenho. Eu não sabia que toda vez que eu colocasse uma imagem na rede social, alguém saberia quem eu sou. Eu não sabia que, como acontece hoje em dia, por exemplo, eu vou numa farmácia comprar e a pessoa me olha e me diz assim: mais uma coisa para ti, pastor. Eu nunca vi ela na minha vida. Eu iria comprar um chuveiro, como foi essa semana, e olhava quando fosse pagar e ia dizer para a moça: eu vou pagar o chuveiro. Ela disse: eu preciso de mais alguma coisa, pastor. Eu não sabia que isso ia acontecer. Não sabia que isso ia acontecer. Não sabia que ia passar na academia pelas pessoas e as pessoas iam dizer: tudo bem, pastor? Não sabia. Mas também não sabia que ia haver tanto ataque, que um erro meu é um tiro que mata. Uma fala minha é como uma bala que fere. Eu não sabia que as pessoas iam ser assim, que não ser generosas comigo como eu tento ser com elas. Eu não sabia que a cada erro meu ia se criar um grupo para falar. Tu viu o que o pastor fez? Tu percebeu o que ele fez? Tu vai continuar lá? Eu não sabia que na minha arca, que na arca que Deus mandou construir, eu não sabia que a gente ia ter que chorar, orar, jejuar, para que testemunhos como o que aconteceu na semana passada aqui acontecessem. Enquanto domingo aqui, chefe, todo mundo estava orando, aplaudindo, chorando. Só eu sei quantos dias jejuamos e quantas salas de orações abrimos para juntos em unidade gerar a Sara. Mas essas salas de oração, esses jejuns que fizemos contigo, tinha semanas atrás eu tinha feito com uma outra família que estava se destruindo. Choramos com essa família, oramos, jejuamos. E hoje eles estão na praia. Essa semana eu vi eles dando um beijinho um no outro na praia. Eu digo: caraca, que demais. A minha arca também tem casais que não morrem. As minhas formigas não morreram. Mas quanto jejum precisa para isso? Na minha arca também eu não sabia que eu ia passar para cumprimentar pessoas que eu ajudei por quase uma década. E as pessoas iam me olhar e fazer: tudo bem? Oi, sou eu. Estive na tua casa dezenas de milhares de vezes. Sou eu, Fabiano Scarduelli. Tu lembra quantas vezes a gente jejuou juntos? Sou eu, cara. O que Deus te mandou construir. Eu ouvi uma frase essa semana. O cara dizia: enquanto existe vida, existirá propósito. Quando acabar a vida, acabará o propósito. Deixa eu te dizer, você vai ser perseguido a sua vida inteira pelo propósito que Deus colocou na sua vida. Ah, pastor, mas eu não estou conseguindo gerar aquilo, mas eu não estou fazendo aquilo outro. Pastor, tu acha que foi mole para Noé levar 70 anos construindo uma arca, batendo machado na madeira? Tu acha que contigo vai acontecer da noite para o dia? Tu acha que a minha arca ficou cheia em feriadão assim, da noite para o dia? Quando eu cheguei na minha arca, irmãos, o ano era 2015. Eu já tinha 16 anos de conversão. Não tinha mais. 18. Eu já estava 18 anos quebrando gelo, construindo, liderando pessoas na igreja Família de Deus. Só havia pregado um único domingo. Mas 18 anos liderando. Eu fui tio do ministério infantil. Eu fui líder de adolescentes. Eu fui líder de jovens. Eu pregava, eu era líder de uma célula de idosos. Eu passei por todas as etapas. O Benhur e a Camila vão ser pastores aqui em breve. E esse ano a gente precisou fazer um acordo de cavalheiros com eles. Eles estão liderando há 3 anos, os jovens. 3 anos liderando jovens. No final do 3º ano, tu já está com a forca em casa preparada.
tu quer te enforcar. Não existe raça humana mais difícil de lidar. Pastor, estamos juntos, no outro dia te odeio. Tu fez algo comigo que eu nunca mais vou tolerar. Aí esse ano eu disse para ele, Benhur, eu me comprometo que esse é o último ano. Ele aceitou. Não sei se foi uma boa decisão. Mas chama alguém para liderar jovens. Chama alguém para estar com jovens. Os jovens, tu sai daqui às 10h30 da noite, eles se olham e te dizem assim, acabou o culto, 10h30, vamos embora. Eles olham para ti e dizem assim, cara, que lugar chato. É só culto. Liderou quantos anos, Michael? 3 também? Aí tu olha, cara, o cara olha para ti e diz assim, pô, que coisa chata. 10h30 da noite nós vamos para casa fazer o quê? Ai, não quero mais estar ali. Que arca Deus te mandou construir? Eu nunca vou deixar apagar na sua mente, até porque eu registrei essa frase num livro, e livros eles ficam perpetuamente. A frase do Tomás Carlyle que disse, um homem sem propósito é como um barco sem leme. Anda em alto mar, mas não sabe para onde vai. Ah, mas pastor, a pergunta que você pode estar fazendo, mas pastor, eu não sei o meu propósito. Quem está aqui nessa condição? Eu não sabe o propósito que Deus levantou para a vida ainda. Levanta a mão. Gente, vocês estão mentindo. Dentro da igreja é pecado. Quem não sabe o propósito para o que Deus nos chamou? Levanta a mão. Aí eu te pergunto, e se o teu propósito demorar 70 anos para construir, 100 anos para construir, vai dar tempo? Ou você está atrasado na busca do propósito? Ah, mas aqueles que não levantaram a mão, que sabem o propósito de Deus para suas vidas, eu faço a pergunta, você está vivendo o centro do propósito de Deus para sua vida? Se a resposta é não, e se esse propósito levar 70 a 100 anos para construir, vai dar tempo? Ah, mas pastor, Deus me chamou para liderar na igreja. Tu está liderando? Não, mas vai dar tempo de construir as pessoas que Deus te chamou para construir nelas. Mas pastor, Deus me mandou cuidar de jovens, pastor. Mas eu abri mão disso porque é muito cansativo, pastor. Mas se tiver que começar agora, vai dar tempo de construir, sei lá, a Cristiane? Se a Cristiane levar 10 anos para amadurecer, vai dar tempo? Nos últimos 2 anos, Deus me mandou construir mais uma arquinha menor. Deus me mandou fazer uma arquinha menor, que é a igreja das crianças. A igreja das crianças é muito mais legal do que essa aqui de se lidar, tá? Se tu leva suco e bolachinha, tu é o melhor tio da face da terra. Tu bota ar-condicionado que custa uma fortuna, elas olham e dizem assim, mas a gente pode descer lá para pular no pula-pula? As professoras são insuportáveis, os professores. Aí eles ficam, que calorão! As crianças querem pular no pula-pula, na piscina de bolinhas. Já está na hora do intervalo, tia, vamos tomar suco? E aí tu começa a pregar uma palavra adaptada para eles, eles começam com o pezinho assim. Já deu, tia? Já deu? Já deu, tia? Já deu? Nessa igreja de crianças, tu entra lá, é maravilhoso, porque a minha filha é da igreja de crianças, e ela tá lá agora, inclusive, com os baby. É baby? Não, com né? Que é de 2 a 5. De 2 a 4. Meu, de 2 a 4 é a tempestade e o ventania. Inclusive tem irmãos aqui que fizeram com a cabeça assim, que os deles estão lá. Tempestade e ventania é o nome. Os dois aqui da frente, tempestade e ventania. Aí tu entra lá para eles e tu vai fazer uma palavra, eles olham assim, tá. 5 segundos depois eles já não querem mais. Eles já querem correr. Mas
Deus mandou eu construir essa arca, e eu me perguntava quando Deus mandou construir essa arca, e se eu demorar vai dar tempo para Bia se tornar pastora? Para Sophie se tornar ministra de dança, como que é? Aline, está autorizada a começar a Sophie, os ensaios aqui, ela vai me amar para o resto da vida, o problema passa a ser teu agora. Quando tu disser que ela está pronta e está tudo bem, tá? Ela dançou no festival, foi maravilhosa, agora é nosso papel. Vai dar tempo da gente preparar ela. Vocês viram que eu rapidamente transferi de mãos, né? Dei para a Aline, a condução da arca está nas mãos dela. Mas cara, a Sophie está clamando por dançar para o Senhor. E se eu não construo essa arca? Ontem ela me disse assim, eu vou ir num retiro, pastor, de crianças lá na Menonitas. Eu disse assim, como é que é? Tu não tem pátria? Tu vai para terras estrangeiras, Sofia? Ela olhou para o pai dela e disse assim, pai, acho que não vai dar para ir, hein? Eu sou second house. Eu disse, não, relaxa, Sofia, vai lá. Tu sabe para onde voltar. O que eu gerei lá? Identidade. Eu sei quem eu sou, da onde eu sou. O cenário não muda quem eu sou. Pastor, eu não tenho um propósito, ou eu tenho um propósito e não estou cumprindo. Romanos 8,18 faz um alerta, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. E aí tem o alerta dos alertas, que é o versículo 19, ele diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tem teólogos que usam essa versão para fazer menção aos que já estão no Senhor, que morreram e voltarão, mas eu gosto de usar essa versão para nos alertar que Deus tem uma expectativa com as nossas vidas. E tem gente que ainda não sabe sobre o propósito, ainda não sabe se vai pagar o preço por isso, ainda não sabe se consegue. A pergunta que eu te faço é, será que vai dar tempo? Deus tem um plano e uma expectativa com cada um de nós. E o terceiro e último ponto para a gente encerrar, o que não significa que já vai acabar, é não viva a solidão do propósito. Leve os escolhidos por Deus para esse propósito. Você pode dizer isso comigo para o registro ficar? Não viva a solidão do propósito. Leve os escolhidos por Deus. E let them com quem Ele não quer levar. Deus falava muito comigo sobre isso. Muito do propósito envolve solidão. Muito do propósito envolve solidão. Muitas e muitas vezes nos pegamos, eu e Elidiane, nos questionando. Construímos uma arca com mais de 500 pessoas, mais de 600 se contar crianças e adolescentes. E estamos sós. Muitas das vezes nos perguntamos, construímos uma arca gigantesca, dedicamos os últimos 11 anos das nossas vidas e estamos sós. Há uma solidão nisso desesperadora, há um silêncio desesperador na arca. Muitas vezes eu olhei para mim mesmo e dizia, onde eu estou errando? Tem muitos, mas não tem ninguém. Ou muitos que não querem fazer como deve ser feito. E aí precisa parar pelo caminho, porque eu preciso tomar a responsabilidade do remo da arca, porque senão a arca vai bater em algum lugar que não deveria. Deus começou a falar comigo sobre isso. E eu quero te fazer ver Gênesis 6,18 com seus próprios olhos na sua Bíblia. O que ele diz a Noé. Deus não deixou Noé sozinho. Deus disse a Noé, com você, porém,
É muito interessante ler a Bíblia e ler as frases com ponto e vírgula. Com você, vírgula, vírgula é pausa. Eu já falei isso milhares de vezes aqui. Ele fala com você, vírgula, pausa, com você. Porém, vírgula de novo, pausa. Firmarei minha aliança, ponto. Portanto, vírgula, pensa, Noé, entre na arca com a sua mulher, vírgula, pausa, com a sua mulher, pausa, respira. Seus filhos e as mulheres deles, ponto, acabou. Não há uma próxima, não tem mais pessoas, não tem um depois dali, não tem um depois disso. Não, mas depois disso ele vai mandar entrar os sobrinhos, as irmãs, depois disso os avós. Não tem um depois disso, é ponto. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Quer dizer, Noé, que nessa arca, tudo que tu não cuidar vai morrer. E Noé, o que morrer nunca mais vai existir, Noé, porque não vai haver essa mutação de novo, Noé. Tu vai ser o responsável por acabar com as formigas e com as abelhas, Noé, e com isso gerar um caos na humanidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Ou eu estou indo longe demais e fundo demais, que está todo mundo boiando aí? Quem está entendendo, pelo amor de Deus, faz algum sinal. Cara, tu já pensou a responsabilidade que está na mão desse cara? Se morresse só a bendita das abelhas. Quem já foi para a campanha ou para essas praças da cidade e foi abduzido por borrachudo? Levanta a bendita da mão. Tem um bicho que come esses infelizes, ou tem um ecossistema que acaba com esses infelizes, chamado borrachudo, que eu não sei nem o nome, mas sem ele eu não sei viver, porque Bagé só tem praça para ir, e a Havan, e a igreja, que tem ar-condicionado. Se tu não for na Havan, comprar algo de 3 pila, 6, vem para a igreja, ou vai para a praça e seja tomado pelos borrachudos, e fica com os hematomas desse tamanho. E sabe quem é o responsável pelo borrachudo? Noé. Ele trouxe algo na humanidade que conduziu. Estou falando uma asneira, tá? É brincadeira. Mas o bicho que pega ele foi Noé. Tu imaginou a responsabilidade desse cara, irmão, irmã? Tu já imaginou a responsabilidade desse cara? Agora a pergunta que eu te faço: na arca que Deus te mandou construir, e que essa arca pode ser só dos teus filhos e da tua esposa, e tu está fazendo isso relaxadamente, e de repente da tua arca, da arca de Deus, estão ficando fora os teus filhos e a tua esposa. Eles morrerão e não se salvarão. Vocês estão aqui, irmãos? Por quê? Porque tu vive um evangelho relaxadamente. Ninguém sabe o que tu é, se tu é crente ou se tu é mundo. Olha para mim, pelo amor de Deus. Ninguém sabe se tu está na igreja ou se tu está no inferno. Mas Deus te mandou construir uma arca e salvar pessoas, salvar amigos, salvar parentes. Ele está te dando a chance de na tua arca entrarem os teus irmãos. Na arca de Noé ele não deu essa chance. Mas você está ocupado demais para salvar pessoas, porque elas são chatas, inconvenientes. Às vezes eu vou, às vezes não, eu vou muito em casas de casais que estão terminando relacionamentos, e eles me dizem: pastor, estamos nos divorciando. E na minha cabeça imediatamente entra a frase: não existe divórcio. Esse é um caminho sem fim. Foi tu que escolheu, o problema é teu. E imediatamente a minha mente pensa o seguinte também: que burrice, estão brigando, vão passar uma semana sem se falar.
vai ser um saco, porque a casa fica um saco. E aí no final de semana, quando passou uma semana, eles vão ter que olhar, porque não tem o que fazer, e vão ter que dizer: tu me perdoa? Te perdoo. Tu me perdoa? Te perdoo. Vamos ficar bem? Vamos. Aí a casa volta a ter de novo vida, porque a gente passou uma semana desperdiçando tempo. Porque nessa tua arca, ela não foi confiada a mim, ela foi confiada a você. Se Deus te colocou na vida de alguém, pega isso. Se Deus te colocou na vida de alguém, é porque Ele quer que você salve esse alguém, não é para que você se perca. É para que você salve esse alguém. Você foi chamado por Deus para salvação, não para destruição. Ele não te deu uma arca para tu afundar alguém junto contigo. Ele te deu uma arca para você salvar alguém. Parte 13 então é: não viva a solidão do propósito. Leve alguém para essa arca. Leve os escolhidos por Deus para essa arca. Tem muita gente que está vivendo distante dos escolhidos para viver perto dos chamados, aqueles que são multidão, que vem toda hora, que só arrancam o que tu tem de virtude. Tem gente que só se relaciona com multidão. Multidão te afunda, escolhidos te levam para cima. Mas deixa eu fazer uma aspas: escolhidos têm defeitos. Escolhidos não são perfeitos. Deixa eu fazer uma aspas. Os escolhidos, presta atenção aqui, os escolhidos, eles são custosos, eles têm vontade própria. Deus vai levantar construtores para esse propósito com você. Gênesis 6:18, eu repito: com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Ponto. Deus deu uma ordem a Noé e o que deveria fazer para viver o propósito. Porém, Gênesis 6, versículo 21, olha comigo. Eu repito, o que Ele mandou fazer é: cuide bem para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. E Noé fez exatamente como Deus havia lhe ordenado. Deus te deu uma arca, cuide bem. Não permita que falte nada. Cuide bem. Mas a gente pode cuidar bem dos outros sem se cuidar, irmãos? Não. Tem gente que está mandando os outros viver algo que não vive. Imagine Noé fazendo uma arca de qualquer jeito, ou esquecendo de providenciar alimento para que todos, como foi a ordem de Deus, tivessem. Tem pessoas nessa arca, e infelizmente tem alguns que não estão aqui hoje, porque na minha arca tem muitos. Tem pessoas nessa arca que nem levariam comida para comer, pois esqueceriam. Eu esqueci, pastor. Eu odeio essa frase. Se tu quer me irritar, repete agora: eu esqueci, pastor. Ah, aleluia, vocês estão atentos. Me irritar é um erro inenarrável. Eu estou com o microfone na mão. Eu esqueci, pastor. Tinha reunião, eu esqueci, pastor. Tu estava de escala, eu esqueci, pastor. Tu ficou de ir em tal lugar, eu esqueci, pastor. Ou odeio também, eu me dormi, pastor. A minha arca, eu deixei uma parte dela para tu cuidar dos jacaré, das cobras. Aí tu esqueceu que tu estava cuidando das cobras e morreu a bendita da cobra. Vamos ser assustados por quem agora? Se na minha arca tu deixou morrer as cobras. Aí eu chamo um líder e digo pro cara: cara, tu ficou responsável pelos meus cachorros na arca. Aí o cachorro é um animal mais legal de ter, né? Aí o infeliz esqueceu. Eu esqueci a chave. Mas meu, eles estão com fome, cara. Eles vão morrer. Aí o cara disse para mim: eu me dormi. Eu não vou cuidar da arca hoje. E meus cachorros
morreram. Não tem mais cachorro. Está entendendo? Nessa arca, tem um tipo de pessoa que nem entraria na arca, porque não daria tempo, estariam ocupados demais. Tem 3 tipos de pessoas na arca, e eu elenquei eles aqui. Tu vai te descobrir quem tu é, porque eu não vou terminar com um climão, então vou terminar fazendo piada. Tem 3 tipos de pessoas na arca, e eu te pergunto quem tu é nesse cenário: o esquecido, o desconfiado, ou o preparado que não esqueceria nada jamais. Vamos aos 3 personagens. O primeiro, o esquecido, está dentro da igreja, tá? Vocês estão aqui ainda, né? O esquecido é aquela figura que não vai lembrar que a arca era para esse século, ou que até achou que era uma brincadeira de Deus. Não, Deus estava me gozando quando mandou fazer uma arca. O esquecido é aquele tipo de pessoa que vai chegar com um machado e uma faca do Rambo na cintura. Mas o esquecido vai chegar com a faca do Rambo e o machado sem fio quando a água já está no joelho, porque ele se atrasou de novo. Esse é o primeiro, faca do Rambo, machado desafiado, chegou correndo sobre as águas. Cheguei, pastor! Aí dá uma machadada numa árvore, tá seco. Ai, doeu. Lesionei o ombro. Esse é o esquecido, primeiro ser humano. A igreja, olha para quem está do teu lado aí, pode ser ele. A igreja está lotada deles. Repetir foi por memória, mas não mandei. Tá, a memória está fresquinha ainda. Segundo elemento que está dentro das igrejas também e da sociedade geral aí: o ser humano desconfiado. Na minha arca tem também. O desconfiado é aquele tipo de pessoa que Deus sempre fala com o outro, e ele acredita em tudo que Deus falou com o outro, mas com ele não. Nunca está convicto de que é Deus que está falando, porque o seu ouvido não sabe discernir a voz de Deus. Eu preciso de uma resposta, eu preciso de um sinal, eu preciso de uma confirmação, eu preciso de uma pessoa que fale, eu preciso que Deus mande. Deus manda o fulano que vai falar assim, 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 assado. 5 minutos para falar, menos, 2 minutos para falar como começou a Bola de Neve há 10 anos atrás. Eu estava deitado na minha cama ouvindo a rádio da Bola de Neve, tocando alguns louvores. No intervalo diz Bola de Neve Church, sempre tem uma perto de você. Aí o cara diz assim: aqui é o líder da célula em Feira de Santana, na Bahia. Deus falou comigo: não é só líderes que começam igrejas, não é só pastores que começam igrejas, líderes também começam. Vai até Porto Alegre e diz que tu quer abrir uma célula na tua cidade. Ou seja, eu iria até Porto Alegre para dizer para eles que eu queria começar uma bola de neve numa cidade que tem seca, aonde tem água, tem 3,5 metros abaixo do nível normal. Hoje, depois de 2 anos onde nós vivemos, com 16 a 18 horas de racionamento, eu ia trazer uma igreja que a prancha é o púlpito. Eu fui até Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre e olhei para o pastor que era o supervisor da Bola de Neve no Rio Grande do Sul, no Uruguai e na Argentina. Olhei para o cara e disse: Deus falou comigo. É para eu começar uma célula da Bola de Neve na minha cidade. Eu queria ver com o senhor como é que funciona. Quantos estariam pedindo respostas até hoje? É loucura? Jamais. Nunca farei isso, que vergonha. Não, isso não é de Deus, isso é coisa da minha cabeça. A Bola de Neve ficou 10 anos em Bagé e hoje existe a Second House. Por uma loucura, eu só acreditei e só fui. No caminho a minha esposa olhou para mim e disse assim: amor, tu não vai te frustrar, porque ele não te conhece. Ele vai olhar para ti e vai dizer: vamos orar. Porque era uma loucura.
Eu cheguei lá e eu falei para ele, e a frase latejava na minha cabeça: ele vai me mandar orar, e é justo, cara, ele me mandar orar é justo. Se for da vontade de Deus, nós vamos começar um trabalho lá, mas pode ter certeza que não vai ser contigo, que eu não te conheço. É justo. O cara olhou para mim e disse assim: tu trabalha onde? Tu é líder há quanto tempo? E eu respondendo. Depois para ela: tu trabalha onde? Tu é líder há quanto tempo? Vamos ver o que está no coração de Deus. Vai a Pelotas e fala com o Fernando. Pastor Fernando Carvalho. O Fernando vai te dizer que dia vocês vão começar as reuniões lá. Eu olhei: como? Fui no pastor Fernando na outra semana. Pastor, a gente nunca tinha se conhecido, nunca tinha se visto na vida. A imagem que eu tinha dele era a figura do WhatsApp. Olhei a figura do WhatsApp, vem vindo um cara, marcou um lugar lá na Bento comigo. Eu estou chegando, eu estou parado com o meu carro, já tinha feito contato com ele por telefone. Eu olho, está vindo um cara, eu abro o WhatsApp ali para ver se é aquele cara. Eu olho, é aquele cara, desci do carro, eu disse para ele: oi, tudo bom? Meu nome é Fabiano. Eu sou o cara lá que quer começar uma célula em Bagé. Ele me abraçou, porque ele é um anjo que Deus colocou na face da terra, chamado Fernando Carvalho. Ele não é uma pessoa normal, ele é um anjo. Ele é um ser humano que não existe cópia. Porque ele é maravilhoso como ser humano. Tem defeitos como eu, mas é maravilhoso. E ele olhou para mim e disse assim: cara, me abraçou, que legal que tu está aqui. No dia posterior, a gente conversou muito na madrugada. No dia posterior, ele colocou um óleo na minha cabeça e disse: eu te envio para Bagé. Eu digo: como? Quer dizer que a bola de neve vai começar por uma loucura? Vai ser nessa loucura que a bola de neve vai começar? Como é que vai ser? No caminho para casa eu voltei e disse para Lidiane: Lidiane, e agora? Como é que vai ser? Que medo. Ela olhou para mim e disse assim: medo não. Tu agora vai dar um jeito, vai ser homem para cumprir aquilo que tu começou. Foi ou não foi? Olha a cabecinha dela. E eu só dizia para mim mesmo: eu tenho que ser homem. Homem, não posso desistir. Aí eu olhava para alguns e pensava, diz assim: já? E Deus só me... homem, não desiste agora, tu é um homem. Honras que tu é homem. Cada ferida eu lembrava: tu é homem. Cada abandono eu lembrava: tu é homem. Não desiste do que eu te chamei para fazer. Será que o desconfiado iria? E a terceira figura, o preparado. Esse eu quero a igreja cheia deles. Esse grupo de pessoas já estavam com o serrote comprado, o machado afiado, a faca do Rambo na cinta. Mas muito mais do que isso, eles começaram a sonhar com água, árvore, peixe. Eles sempre estão à frente do seu tempo. Eles já estão se preparando e planejando para o que Deus vai querer deles. O preparado já está orando porque sabe que Deus não vai permitir que a sujeira e a bagunça permaneçam no país do seu propósito. O preparado, quando está todo mundo desconfiando, ele ouve o sonho mais doido, porque aqui sonham com tudo. Eu tenho a minha sonhadora, que eu não vou revelar a identidade dela aqui. Ela sonha todos os dias. Se ela cestear 5 minutos, ela sonha. Se ela dormir por 6 horas, ela sonha 2 vezes. E ela vem e diz assim: pastor, provavelmente na construção da minha arca, ela viria e me dizia assim: pastor, eu sonhei com água, dilúvio. Pastor, eu sonhei que tinha um barcão e que o Senhor tinha fechado as portas para as pessoas morrerem. Eu ficava imaginando: eu sou um assassino. Pastor, estava cheio de peixe. O que eu fiz? Porque eu sou preparado. Eu fui lá, afiei meu machado, comprei uma pedra no Peruso, ou no Nicolini, porque aqui tem os dois. Afiei o machado, botei a faca do Rambo na cintura, porque eu vou precisar para matar o que eu vou comer. E comecei a cortar lenha. É gente que sabe para o que nasceu e não vai ficar parado. É gente que sabe para o que foi chamado e não vai ficar com os braços cruzados. Eu quero te perguntar, meu irmão, minha irmã, quem você é nesse cenário todo?